Olá, vamos começar hoje mais um Conexão Metropolitana, o primeiro Conexão Metropolitana de 2026, com uma convidada muito especial, minha conterrânea simonense, cidade de São Simão aí mostrando sua força, uma pedagoga. Vou falar aqui pegar uma colinha aqui para falar um pouco do currículo dela, que é bastante extenso. Graduada em Pedagogia pela Uniceb, mestre em Educação Escolar pela Unesp de Araraquara, atua como professora da Rede Pública Municipal de Ribeirão Preto, tem experiência como formadora de professores de Ensino Fundamental 1, também para a Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão, e algo muito interessante, ela é produtora de conteúdo educacional para mídias digitais, onde ela divulga práticas pedagógicas para a primeira infância, e já ultrapassa 170 mil seguidores, com vídeos que alcançaram mais de 11 milhões de visualizações. É incrível, né? E um detalhe importante, simonense. Então, vamos começar hoje esse bate-papo com você. Obrigado pela presença. Imagina, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, né? É um prazer estar aqui conversando com você. Nós, né, de São Simão. Mesma rua, não é? Inclusive. Mesma rua, né? Passamos aí a nossa infância. Sou produtora aí de conteúdo da primeira infância. Como que foi a nossa primeira infância, né? Com certeza muito rica, né? Muito intensa ali naquela cidade pequena e com ótimos e excelentes frutos, né? Um prazer. Muito obrigada pelo convite e vamos ter um momento aí muito agradável de conversa, tenho certeza. Muito obrigado pela presença. Bom, eu vou começar já te perguntando um pouco da sua trajetória, porque você é uma pedagoga, mas tem uma visão muito ampla, empreendedora, porque hoje nós temos muitos pedagogos, mas eu achei particularmente interessante só ver empreendedora de criar conteúdos diferenciados e que também acho que pode servir de inspiração para muitas das pessoas que estão nos vendo hoje nesse episódio. Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente e os campos de atuação que você enxerga para o pedagogo. Sim, acredito que seja importante colocar aqui para você e para todos os nossos ouvintes, né, da Conexão, um pouco como eu comecei. Então, eu sou aluna da escola pública, sempre estudei em escola pública, e ali na finalização do ensino médio, eu tive a oportunidade de prestar o Enem, e a partir disso, consegui uma bolsa 100% integral, né, no curso de pedagogia, foi a minha primeira opção. Porque eu sempre gostei, né, de criança. Eu acho que, assim, o pedagogo, ele precisa gostar de crianças, né? Acho que isso é das principais características do pedagogo. E eu sempre gostei de criança, de estudar, de ensinar. A minha brincadeira preferida sempre foi dar aulas, né? Colocar ali na lousa ou na parede. Antigamente a gente nem tinha lousinha, né? Hoje tem a lousinha, mas a gente colocava, a professora dava o giz, né? Olha, pode levar esse giz. Muito legal quando eles davam o giz, né? Não é? Assim, o final da aula, aquele prêmio, leva esse giz. E ali com aquele giz eu brincava na parede de casa com o meu irmão, com os vizinhos, enfim. E assim eu comecei, né? Fiz o curso de pedagogia. E fiz com muito esmero, sabe? Com muita dedicação. Sempre gostei de estudar, eu acredito que isso é um grande diferencial de qualquer profissional, sabe? E depois, assim, da pedagogia, logo que eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, eu me destaquei já ali, né? Com um bom trabalho que eu fiz. E a coordenadora do curso me chamou para trabalhar no curso de pedagogia em educação à distância, né? E o primeiro emprego foi como tutora pedagógica do curso de pedagogia. Logo também prestei concursos, né? Aí comecei a lecionar também na educação básica em outra cidade. Depois mudei para Ribeirão, nisso eu viajava bastante, né? Vinha de São Simão, ficava aqui em Ribeirão Preto, trabalhava em Serra Azul também e fazia o meu mestrado em Araraquara. Então eu ficava nessa rota, nessas viagens. E, enfim, aí estudei, né, fiz especialização em educação à distância, fiz o meu mestrado em educação escolar pela Unesp. Eu lembro, né, assim, Antônio, de mandar e-mails para todos os professores da Unesp, né, me apresentando que eu queria uma oportunidade, que eu queria conversar. E assim, acho que eu mandei, não sei, talvez uns 30 e-mails. E aí 2 me responderam, né?
dois dos professores, olha, vem até aqui, a gente conversa e tudo mais. E aí eu tive a oportunidade de estudar, de fazer o mestrado numa das melhores universidades do Brasil. Também sou filho da Unesp. Não é? E ali, assim, né, as oportunidades foram aparecendo. Então, assim, o meu desejo da pedagogia, ele nasce do afeto. Mas a minha constância, né, o meu crescimento, ele vem do estudo. Então, acho que isso é algo muito importante para todos que estão ouvindo, né, para os estudantes de pedagogia, né, ver aqui uma colega de profissão ter muito isso em mente, né, a questão do estudo. E aí, Antônio, nesse período, eu fui chamada também num concurso público daqui, da Rede Municipal de Ribeirão Preto, e eu iniciei minha carreira como professora, né, da Educação Básica. Aqui a gente chama de PEB 2, né, Professor de Educação Básica 2. E dentre, ali na rede, né, eu tive algumas oportunidades, que eu acredito também que muito foram do meu empenho, do meu estudo e da minha vontade de fazer diferente dentro da sala de aula. Sim. E aí, nesse momento, eu fui coordenadora pedagógica da rede, eu tive a oportunidade de ser chefe dos anos iniciais e alfabetização, momento no qual foi logo após a pandemia, e um dos nossos desafios era mitigar as defasagens, né, agravadas aí pela pandemia. E naquele momento eu tive a oportunidade de desenvolver um dos projetos mais importantes, eu diria, aqui da rede municipal, que eu não sei se você conhece ou se você ouviu, é o projeto Todos Juntos, que consistia na inserção de 2 professores na educação básica. Então, todos os alunos de Ribeirão Preto tiveram essa oportunidade de ter 2 pedagogos dentro da sala de aula. Ao mesmo tempo. Exatamente. Interessante esse projeto. E eles trabalhavam com a questão da docência compartilhada. E houveram, assim, muitos avanços, né? É claro que aí a questão da política pública vai mudando, né? Os investimentos vão mudando e esse projeto acabou parando por conta de corte de gastos, né? É a educação, né? Muitas vezes a gente corta um gasto que de fato não é necessário ou que não vai, né? Enfim. E aí depois disso também tive a oportunidade de trabalhar com a educação de jovens e adultos, trabalhar na gestão de uma escola, né? Como vice-diretora. Trabalhei também na formação de professores, dos professores de primeiros e segundos anos da rede municipal de Ribeirão Preto. E, enfim, é uma trajetória aí que o pedagogo, diversa, né? Exatamente. Você navegou pelas diversas vertentes de atuação de um pedagogo. E eu acho que isso, assim, sabe, me trouxe uma bagagem muito importante e um olhar do micro para o macro, sabe? Então, isso expandiu os meus conhecimentos e a importância também da minha atuação enquanto pedagoga, possibilitando, então, a minha ideia de não me restringir somente ali à sala de aula ou à rede de Ribeirão Preto, enfim. E aí que surge, então, a ideia das redes sociais, que era a minha próxima pergunta. Como que começou esse trabalho? Isso. Então, né, o meu objetivo sempre foi, assim, ajudar mais pessoas. Eu acho que quando a gente está... A internet, né, as redes sociais, elas vieram com essa potência, sabe? De você alcançar mais pessoas, de você poder ajudar mais pessoas. E eu vi como uma oportunidade. E também de melhoria, né? Porque muitas vezes a gente vê o pedagogo somente como o professor da educação básica. E a gente não vê esse tanto de leque, né? Esse leque, na verdade, gigantesco que se tem da atuação do pedagogo. Então eu falei assim, poxa, por que não eu divulgar o trabalho que eu faço, né? As atividades pedagógicas. Então meu objetivo principal com a página é mostrar que atividades simples, elas podem ter uma potência gigante e tem uma intencionalidade pedagógica. E engraçado e interessante, né? Porque eu já tinha notado, quando eu vi seus conteúdos, né? São coisas baratas de se fazer, que qualquer pessoa pode fazer, algumas vezes, muitas das vezes, usando reciclagem. Sim. Você faz uma prática que vai ter um alto valor
pedagógico, porque parte de uma intencionalidade pedagógica. Isso. Mas vamos chegar já nisso, mas eu só queria dizer o seguinte, no meu entendimento, você está falando da diferença de educar por profissão e educar por missão. Educar por profissão é aquilo que a gente faz pelo nosso contrato de trabalho. Sim. E educar por missão é onde a gente começa a querer extrapolar. Até aqui eu chego com a minha profissão, mas a minha missão tá para cá. E aí a gente começa esse trabalho e acaba tendo um resultado muito interessante. Sim, sim. Parabéns aí pela iniciativa. Imagina. E vamos lá, contar um pouco dessa intencionalidade pedagógica por trás das práticas que você traz. Antes a gente estava conversando um pouquinho, né? E eu falando para você que o primeiro vídeo que viralizou, né? Quando a gente fala que viraliza um conteúdo, é aquele conteúdo que atinge mais do que os seguidores que você tem, né? E eu comecei a minha página do Instagram do zero, então com 0 seguidores. E fui postando ali, né? Eu tenho 2 filhos, a Catarina de 12 anos e o Martim de 6 anos. E eu criei a página em 2024, o Martim tinha aí 4 anos, né? E com ele eu também fui fazendo as atividades, fui gravando, né, a mãozinha dele, né, pegando assim, né, testava na sala e testava ali com ele, o que dava certo, isso entraria, seria um conteúdo bacana, né? E o primeiro vídeo que viralizou foi um vídeo muito simples, igual você falou, são materiais que você tem, que você muitas vezes vai jogar fora, né, e não vê a potencialidade dele. Então, assim, palitinhos de sorvete. Eu pintei os palitinhos, uma placa de papelão, uma placa que também várias vezes você joga, né? A caixa de papelão fora, guarda, adoro o papelão, né? E colei esses palitinhos de vários formatos. E coloquei dentro daqueles de saquinho transparente. E depois, qual que era o objetivo, né? A criança traçar, fazer o percurso nesse palito. Então, trabalha a questão da coordenação motora, da percepção visomotora, enfim, várias habilidades ali que você fala, gente, como aquele material ali vai expandir o conhecimento daquela criança, e muito, né? Aquilo ali prepara para a criança segurar no lápis, prepara para a criança aprender a segurar numa tesoura e fazer um recorte, prepara para a criança escrever, né, usar um caderno, enfim. São muitas as habilidades que são possíveis a partir de uma atividade pequena. E naquele vídeo, tinha as mãozinhas, que inclusive são muito fofas do meu filho, né? Aquelas mãozinhas que até hoje eu vejo esse vídeo, bate a saudade, assim, né? No sentido que eles vão crescendo muito rápido, né? E ali naquele vídeo, depois de 20 dias da minha página, ele teve 4 milhões de visualizações, e com esse vídeo chegaram 45 mil seguidores. Nossa, né? A partir de um vídeo que ali na legenda tinha o porquê, para qual faixa etária se aplicava, qual que era a intenção daquela atividade. Então, eu acho que o maior diferencial da minha página é mostrar que o meu trabalho é um trabalho técnico, sabe? Que eu estudo muito, né? E que ele tem uma intenção. Não é algo jogado, hoje vamos abrir o caderno e vamos fazer tal atividade. Não, tudo tem uma intenção. Sim. Eu acredito muito nisso, sabe? Que a intencionalidade pedagógica, hoje, ela cada vez mais a gente tem que olhar para ela, né? Talvez seja o que tem mais feito, às vezes, a educação fracassar. A falta de intencionalidade pedagógica, que envolve, né? Você tem que ter a intencionalidade e você precisa ter o planejamento para atingir. Porque o que a gente vê muitas vezes é professor hoje entrando em sala de aula, em algumas situações, sem o plano de aula ter sido montado. E aí, o que ele vai fazendo ao longo do ano, nos conecta, né? Exatamente. E aí onde a gente chega a ter alguns resultados acadêmicos abaixo da expectativa. Exatamente, né? Exatamente. E aí eu ia te perguntar justamente isso. Qual que você acha que hoje é o maior desafio da atuação do pedagogo, né? Como ele pode, o que mais dificulta tanto o trabalho dele de fato, e aquilo que você percebe que é o maior erro ao mesmo tempo, que torna o trabalho mais difícil? Eu vejo assim, a gente pode fazer um panorama geral, né, das principais dificuldades, vamos pensar sendo no pedagogo. A primeira
é a questão estrutural, a questão de valorização, a questão salarial, né? Tudo isso, assim, influencia muito. Um país, assim, ele precisa valorizar, para se ter uma educação de qualidade, o primeiro passo é a valorização dos nossos profissionais, de quem faz, né, ali a educação, que são os nossos professores, né? Então, eu vejo isso como um grande desafio, né, da questão da valorização e questão salarial dos nossos professores. A questão agora um pouco mais da nossa atuação enquanto pedagogos, né? Então eu vejo que hoje a gente precisa ter uma constância nos nossos estudos. Então a formação continuada também é algo muito essencial. Procurar uma especialização. Exatamente. Então o curso de pedagogia, ele não termina ali, né? Na graduação, ele precisa ter uma continuidade. E a prática também, que vai te instigando, né, a buscar, a querer, a entender melhor. E aí uma outra questão, né, vamos agora para a sala de aula. Então falei aqui um pouco da questão macro, aí agora a gente pensa um pouquinho na questão da sala de aula. A gente precisa ter como norte o planejamento, né? Muitas vezes nós professores, né, ou muitos professores deixam de lado esse planejar. Talvez, tô perdendo muito tempo. Isso demanda muito. Nossa, como que eu faço, né? Então não tem um direcionamento, e não só ele, né, mas a escola como um todo. Muitas vezes, né, chega ali os primeiros dias de reunião, de planejamento, são 2, 3 dias de planejamento, e muitas vezes a gente perde um tempo em arrumar um armário, por exemplo, que são coisas assim, que são necessárias, mas não são importantes nesse momento, concorda? Sim. Então, às vezes, ali na prática, pessoal, agora à tarde arrumem os armários. Não, gente, vamos lá. Qual que é o nosso projeto enquanto escola? Sabe? Qual que é o nosso diferencial? Aonde a gente quer chegar? Então, é um círculo, não é? A gente planeja, a gente executa, a gente vai avaliar e aí a gente retoma esse percurso. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Planejamento, execução, avaliação e retomada. Essa recuperação, né? O que deu certo? O que foi bom? O que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer para alcançar aquela criança? Então, eu acho que falta o principal, se a gente for resumir em uma palavra, o que não é que falta, mas é o maior desafio, é o bom planejamento. Exatamente, seja perfeito. Em todos os níveis, né? Seja no nível de direção das escolas, coordenação e também do próprio professor. Existe aquele plano de aula que é o próprio professor que precisa estruturar, mas existe o plano que o coordenador precisa ajudar, que é um plano que envolve a relação entre as séries e tudo mais, e o plano que o diretor precisa olhar a estratégia da escola, né? O que ele quer com a escola dele, o que precisa, baseado na região em que a escola está, seja ela pública ou privada, porque a escola privada também tem objetivos importantes, e a escola pública outros tipos de objetivos, mas também são objetivos importantes. Então, planejamento é uma palavra de ordem aí para o pedagogo olhar, e seja ele gestor ou somente professor dentro de sala de aula, a mesma importância para os dois, né? E o planejamento, ele permeia o ano todo, né? Porque muitas vezes a gente acha, só vou planejar, entregar um documento, muitas vezes é só questão burocrática, que eu preciso entregar para o coordenador aquele planejamento, e muitas vezes nem se lê o que você planejou, quais são as habilidades necessárias, e aí se perde nesse caminho, né? Porque assim... E aí vai pro fazejamento. Exatamente. Porque assim, a prática diária é muito exigente. Eu vejo assim, faz há 17 anos a primeira turma que eu dei aula é muito diferente dessa turma que eu estou esse ano, entendeu? Aluno, né? Outro aluno. E aí eu vou parar aqui naquela minha formação ou na minha prática que foi há 17 anos, não é? Verdade. Então eu preciso repensar também o meu fazer pedagógico. Com certeza. Né? E até esses dias eu li um artigo que me deixou intrigado, dizendo que o dever de casa está perdendo sentido, principalmente em virtude do avanço das tecnologias de inteligência artificial. Mas assim, na minha cabeça o dever de casa ele tem vários papéis, né? E
e eu acho que ele não pode se desistir do dever de casa. Sim. Como você vê isso? Como você avalia a importância do dever de casa e também como manter esse dever de casa como algo que tenha significado pedagógico? Acho que o principal ponto que você disse aí é o significado pedagógico, né? Como a gente já conversou, precisa do planejamento diário também. Então, das minhas aulas, a rotina. Eu sempre gosto de fazer minha rotina. E isso eu deixo bem explicitado também para o meu aluno. O que nós faremos hoje no nosso dia? Então, ele precisa dessa previsibilidade também, né? Primeiro ponto que eu acho que é isso. O que acontece? Muitas vezes não se sabe aonde quer se chegar com essa tarefa de casa. Ou muitas vezes essa tarefa de casa é aquilo que eu não dei conta de fazer na sala de aula. E aí pensa, você está dando a sua aula, não deu tempo. Não deu tempo de terminar as páginas ali do livro. E aí? Aí você fala assim, pessoal, página 20 a 40, vocês façam em casa. Qual que é o sentido dessa tarefa de casa? Então, se eu não tenho um porquê, eu sou da seguinte opinião. Eu prefiro uma tarefa de casa muito bem elaborada, com objetivo e muito bem definido, do que você dar várias tarefas de casa sem objetivo nenhum. Então, uma construção, sabe? A gente está estudando os animais, né? Domésticos. Vamos analisar quem tem um animal em casa. Aí depois traz esses dados. Quantos animais? Aí faz um gráfico depois, sabe? Então, tudo tem um porquê de estar acontecendo. A tarefa por ela só no sentido de ocupar o aluno, eu acho que é muito punitiva. E a gente não precisa punir o nosso aluno, sabe? Eu acho que isso é uma questão primordial. A gente não precisa punir o nosso aluno. A gente precisa ajudar a ele a ter esse gosto, sabe? Por estudar, por aprender. E é um desafio, né? É muito desafiador, desafio. Isso mesmo, muito legal. Então, assim, dá para ter uma tarefa de casa ainda que Com tenha certeza. significado que a IA não vá substituir o aluno. Com certeza. Eu acredito que não. Na verdade, assim, a IA, ela vem ajudar. Ela nos ajuda, por que não ajudar os alunos também? É isso aí. Entendeu? Então, exatamente. Por que a gente quer tirar ou quer punir? Não pode usar isso. Tá, como que a gente pode utilizar? Por que a gente não ensina, né? Então, é muito mais fácil a gente arrancar, né? Do que ensinar. Porque o ensino, ele é custoso, né? Primeiro que você precisa mergulhar. Você vai ter que aprender, porque é uma coisa todo dia muda, né? Exatamente. E segundo, que depois você vai ter que se dedicar a ensinar para ele em casa poder integrar isso a rotina de fazer o dever E olha de que casa. interessante, Antônio, você falando isso, né, que a gente precisa mergulhar. Hoje, quando eu estava aguardando, né, cheguei aqui na faculdade e estava aguardando, tinha uma página da revista aberta, assim, né? Aí eu bati o olho, o que estava escrito, né, em destaque. O professor, ele é o primeiro aluno da própria aula. Né? Eu falei assim, gente, não acredito. E eu vou conversar um pouquinho ali com o Antônio sobre isso, né? Sobre a pedagogia, sobre o professor e tudo mais. Eu falei exatamente isso, né? Como você falou, a gente precisa mergulhar. Então, realmente, antes de eu dar a minha aula, eu também, muitas vezes eu tenho que ir lá, retomar um conteúdo, entender o que de fato eu vou passar para o meu aluno, né? Então, ficou essa frase, sabe? O professor é o primeiro aluno da própria aula, né? Muito bom. É isso mesmo. Nossa, é muito impactante essa frase. Sim. E agora eu acho que aproveitar a sua experiência vasta aí com a educação infantil, não só com o ensino fundamental 1, né? Para falar da alfabetização. Hoje a gente tem um grande desafio no Brasil, que é a alfabetização das crianças. Agora está saindo um novo Plano Nacional de Educação que coloca como meta as crianças estarem alfabetizadas até o segundo ano, até o final do segundo ano. Foi até um motivo de discussão se era o segundo, se deveria ser o terceiro, ou até gente falando primeiro. Sim. Mas ficou definido isso. Só que a gente vê, os últimos dados mostram que 59% das crianças apenas estão alfabetizadas até o final do segundo ano. Sim. Aí a pergunta é, como a gente pode melhorar esses números? O que a gente pode fazer por uma alfabetização que funcione seja mais eficiente? Sim. Esse é um grande entrave, né? Porque
pensar, 59%, né, de crianças alfabetizadas. Vamos pensar um pouco assim, nos nossos filhos, né? A gente gostaria que ele não tivesse essa oportunidade de ser alfabetizado, não é? Eu vejo assim, o meu filho sempre fala, ai mãe, eu quero ler isso, mas eu não sei ainda, né? O quanto que a leitura, o quanto que a alfabetização, a escrita, ela te insere no mundo, né? Então, assim, alfabetizar uma criança exige técnica, sabe? A primeira turma que eu alfabetizei, eu não tinha essa técnica de fato. Eu fui aprendendo, né? Por exemplo, os sons das letras. Eu não sabia os sons das letras, né? Tá. O B, olha o B, não é isso, né? B. Esse é o som, sabe? O C, sabe? Coisas assim que fazem diferença e que muitas vezes o nosso professor não sabe. E às vezes não aprende na faculdade e aí precisa se especializar também. Exatamente, aprender, né? exatamente. Então, assim, a alfabetização, ela exige essa técnica. Por onde eu começo, né? Quais são, vamos pensar assim, a base para essa alfabetização? Então, a questão da consciência fonológica, a questão da coordenação motora. Então, são aspectos essenciais que essa criança ela já precisa desenvolver lá na educação infantil, sem, claro, perder a essência da educação infantil, que é o brincar, né? Mas algumas atividades que vão inserindo essa criança nesse mundo letrado. Quando ela chega ali no primeiro ano, ela já tem um embasamento. Não que ela já escreva ou faça várias coisas na educação infantil, não, sabe? Eu não quero que a criança perca essa essência da educação infantil, que é o brincar. Mas quando ela chega ali no primeiro ano, ela já tem essa questão da consciência fonológica, sabe? Da percepção dos sons, porque às vezes a gente acha que a consciência fonológica é só aprender os sons das letras, igual eu te falei, né? Não é isso. Então, é aprender a ouvir, é um bater da palma, sabe? São coisas assim básicas que vão fazer a diferença nesse processo de alfabetização. E quando o professor ele tem um planejamento muito bem definido, com certeza essa criança, um grande número ali dessas crianças serão alfabetizadas, sabe? A gente consegue. É claro que, por exemplo, eu defendo também, Antônio, a alfabetização, ela precisa muito do toque, ela precisa muito do atendimento individualizado, sabe? Infelizmente, na prática, a gente tem um professor para 30 crianças. E a gente precisa atender esses 30 de forma individualizada, muitas vezes. Então, assim, na minha sala, eu sempre procuro algumas estratégias. Então, por exemplo, se eu preciso atender um grupo, os outros grupos estão também fazendo outras atividades. E não só atividades no papel, né? Porque a gente tem, assim, ainda essa ideia do ensino tradicional que só a utilização do papel, do lápis, né? E não é. Sabe? Então são jogos, atividades manuais, a potência que são assim os trabalhos de atividades manuais, entendeu? Atividades com materiais recicláveis. Então assim, a gente tem muitos recursos, sabe? E precisa ter esse planejamento diário. Se eu chegar na minha sala de alfabetização com 30 crianças, eles são muito sensitivos, sabe? Assim, eles percebem muito, eles sentem as coisas. Então, se eu chego na minha sala, gente, hoje vamos fazer tal coisa, eles vão entender se realmente eu sei o que eu estou fazendo ou se eu não estou. E o melhor, assim, das crianças é que elas falam, né? Elas falam tudo, assim, né? Não tem esse pudor ou essa coisa, me deixou segurar, senão, né? Não, eles falam, né? Nossa, então nessa sua fala você já trouxe aqui como elementos que vão auxiliar no processo de alfabetização, de novo, o planejamento. Sim. E o planejamento não só de conteúdo, mas de forma e estratégias, se considerando também o contexto da sua sala de aula, quantos alunos tem. Segundo elemento que eu acho que é muito importante, diversificação metodológica. Isso, perfeito. Não trabalhar só com lápis e papel ou fala, trazer jogos pedagógicos
que não necessariamente são feitos... mas minha escola não tem esse recurso. Às vezes com reciclagem, muita coisa você pode fazer. Inclusive você ensina isso na sua página. Isso. E com isso a gente conseguir ter uma taxa de sucesso maior na alfabetização. Perfeito. E eu tenho que fazer 2 perguntas aqui. Já deu o nosso tempo, mas eu vou fazer... Passou tão rápido, né? Que são 2 perguntas. Primeiro, para quem é professor, já é professor, né? E quer começar a produzir conteúdos para redes sociais, qual seria o primeiro passo para ele conseguir fazer isso? Primeiro passo é estudar. Não tem jeito, gente. É isso aí. O estudo, né? Porque, assim, é uma área nova, né? Eu fui estudar marketing digital. Não imaginava que, né? Então, fiz cursos, né? Fui fazendo mentorias, enfim, fui me aprimorando também, porque às vezes a gente vê, né? Muitas pessoas veem ali minha página, 170 mil seguidores, me fala, o que você fez? Como que eu tenho que gravar e tudo mais? Tudo tem uma técnica. Não é por acaso, sabe? Nada é por acaso. Não dá para ser, deixa eu gravar aqui essa xícara, ou deixa eu gravar aqui o Antônio, faz tal coisa, Antônio, que vai viralizar. Não, precisa de uma técnica, né? Então, de um título bem feito, logo a chamadinha ali do vídeo. É uma legenda que converse com o vídeo. Uma intencionalidade do porquê que você está fazendo aquilo. Você ter bem definido o seu nicho, né? Então, para quem que você está falando? Né? Eu tenho a minha página, eu sei com quem eu falo. Eu falo com mães e professoras. Então, é com elas que eu me comunico. Então, tudo ali na minha página, eu preciso ter a estratégia de conversar e de me comunicar com elas. E entender também quais são as dores dessas pessoas. Né? Quais são os desafios, não é? Então, assim, o primeiro desafio é estudo, né? Você definir bem o que você quer falar. Né? Então, a pedagogia ela tem inúmeras frentes. Pode ser educação inclusiva, atividades pedagógicas, EJA, gamificação, enfim, matemática, história, geografia, sociologia, enfim, tem muitas oportunidades. E aí, outra questão que é muito importante, você não pode pensar assim, eu quero falar com todo mundo. Não, eu quero falar com esse público. Porque quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Bom, e aí uma pergunta importante para os nossos alunos da Faculdade Metropolitana, que estão cursando pedagogia ou licenciaturas. Qual é o seu conselho para que eles se coloquem no mercado, ainda durante a graduação, o que eles podem buscar, fazer para conseguir entrar no mercado melhor? Sim. Primeira coisa pedagogia técnica, sabe? É estudo. Então, eu vejo assim, valorizem isso. Sintam, né, que ser um pedagogo é ser um cientista, né? Então, precisa desse estudo, precisa dessa técnica. Primeira coisa. E não tenham medo, né? A pedagogia, hoje, né, a gente vê uma desvalorização gigantesca. Tanto profissional, né, questão salarial, mas também de sociedade, né? A gente vê, assim, que o respeito que os nossos pais tinham com os nossos professores é diferente do respeito que os pais têm agora, né? Então, assim, é uma outra sociedade que nós vivemos, certo? Então, não tenham medo, sabe, de fazer, de executar. Ali, você está fazendo um curso de pedagogia, participando das aulas, levantando sim a mão, participando, questionando, se colocando, sabe? Eu vejo assim que as oportunidades foram surgindo para mim a partir desse meu lugar, sabe? Não é questão de ser, de querer, vamos pensar, se aparecer, alguma coisa assim. Não, é se colocar, é querer ser o melhor, sabe? Participar. Exatamente. Então, bom profissional é isso, é saber se colocar. E a gente vê hoje também, nós aqui trabalhamos com cursos semipresenciais, né? Sim. Na educação. Então, pedagogia, licenciatura semipresencial. Então, o aluno hoje ele tem várias oportunidades de fazer isso, seja por meio do ambiente virtual de aprendizagem, participar, perguntar, participar de fóruns. Sim. E também nas atividades nos polos, né? Conversar com o mediador pedagógico, com os outros alunos que vão lá para aquela atividade naquele dia. Mas um ponto também, o que você me fala do estágio?
Olha, a questão do estágio, eu vejo assim que é uma questão primordial, né? Nenhum profissional vai conseguir atuar sem uma prática, né? E o estágio, ele possibilita isso, ele te possibilita você olhar para a prática daquele seu colega de profissão, né? Então, isso, assim, é algo extraordinário, sabe? Eu fiz estágio e eu lembro, né? Só assim, rapidamente, não sei como que tá nosso tempo, mas o meu primeiro emprego foi como estagiária numa escola aqui em Ribeirão Preto. E na época eu morava em São Simão. E aí eu lembro que eu pegava o ônibus, né? O salário era baixíssimo, era só para pagar o ônibus, sabe? O salário era somente para pagar o ônibus. E aquele ano que eu passei ali no estágio, era um estágio remunerado e depois eu fiz o estágio obrigatório, mas me proporcionou tanto aprendizado, sabe? Era na educação infantil na época, né? E o quanto esse contato com a criança. Ali eu aprendi a fazer o planejamento, sabe? Até porque o estagiário, ele fazia também o planejamento. Então, muitas vezes, a gente não vai ser tão remunerado ali como estagiário, mas a potência que isso e o valor que isso vai te trazer futuramente, sabe? Não desanimem. É isso, né? Não desanimem. Façam estágio, que é uma ponte enorme de possibilidades aí futuras para esse profissional. Muito legal. Professora Ediane, poderíamos ficar aqui umas 3 ou 4 horas, porque professor, quando se junta, fala muito. É verdade. Mas temos que encerrar por aqui. Quero te agradecer pela sua presença e falar que a Faculdade Metropolitana está de portas abertas, sempre que quiser estar aqui com a gente. Obrigada, Tá prazer. bom? Nossa, Muito fiquei obrigado. muito contente, gente, de ter mais esse meio, né, de comunicação com pedagogos, sabe? Com profissionais da educação. Eu acho que a gente fala tanto porque a gente quer realmente uma educação que faça sentido, né? Que transforme realmente vidas. E você tem isso nas mãos, eu também tenho nas minhas mãos, né? Sim. E por isso que a gente conversa, a gente quer falar. E vocês que estão aí também têm nas mãos. Exatamente. Todo mundo tem um pouco nas mãos o poder de transformar a educação. Perfeito. É isso aí, muito obrigado. Eu agradeço, Antônio. E até o próximo Conexão Metropolitana.